Pessoal, então isso aqui é um breve resumo, assim, né? É uma revisão, né, de partes do direito constitucional para o exame de ordem. Então, nós começaremos aqui com umas breves noções de constitucionalismo, depois vamos para o artigo 1º ao artigo 5º. Algumas coisas eu passarei bem mais rápido, né, e outras eu falarei um pouquinho mais, mas a ideia é formar uns 20 minutos. Então, deixarei mais material para vocês logo após, juntamente com esse material lá no ambiente aula. Então, são 14h35, vamos ver se fizemos em 20 minutos. Primeiro, classificação da Constituição Brasileira de 1988. Ela é escrita, porque está num documento escrito, né? Formal, porque ela é escrita em um único documento. Dogmática, porque ela foi escrita e sistematizada por um órgão constituinte a partir de princípios e ideias políticas dominantes e presentes na época. Promulgação, que ela foi um trabalho, né, da Assembleia Nacional Constituinte, rígida, porque ela é escrita e pode ser alterada, mais um processo legislativo solene em alguns pontos difíceis e alguns pontos impossíveis de modificação, como são as cláusulas pétreas, artigo 60, parágrafo 4º. E analítica, porque ela é extensa, né, ela abrange muitos pontos, né, muitos temas. Quanto à aplicabilidade das normas constitucionais de eficácia plena, desde o início de entrada em vigor da Constituição, elas já podem ter efeitos produzidos, como os habeas corpus, mandato de segurança. Normas constitucionais de eficácia contida são aquelas que o legislador constitucional deixou alguma margem para restrição, né? Exemplo, o artigo 5º, que trata do direito livre, o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, poderá existir uma lei que estabeleçam, né, qualificações profissionais. É uma restrição, portanto, ao inciso 13 do artigo 5º. Normas constitucionais de eficácia limitada, né? Elas têm aplicação indireta ou reduzida, né? Porque ela exige uma lei complementar. Nós temos diversos artigos na Constituição Federal que pedem uma lei complementar. As normas programáticas, né, são de aplicação diferida, são aquelas normas em que o Estado deve realizar alguma conduta, né, como o artigo 21, inciso 9, que fala da obrigatoriedade, né, do Estado elaborar desenvolvimento econômico e social em benefício de todas as pessoas. Fundamentos da República Federativa do Brasil, está lá no artigo 1º, né, são eles soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político. Acho que não precisa explicá-los, né? Eles já dizem por si mesmo, mas o material que eu deixarei em complemento a esse aqui tem explicações. Os poderes da União, legislativo, executivo e judiciário, independentes e harmônicos entre si. O artigo 3º, né, estabelece os objetivos fundamentais da República. São eles construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. O artigo 4º traz os princípios que o Brasil se relaciona nas suas relações internacionais. Os princípios que o Brasil utiliza rege-se nas relações internacionais. São eles a independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político. Direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º. Então, nós temos a diferença entre direitos e garantias. Os direitos são normas, né, que declaram a existência de interesses, né, como a vida, como o patrimônio, e as garantias são normas que asseguram o exercício desses interesses, como, por exemplo, o habeas corpus, quando tratar
de liberdade, mandado de segurança, quando tratada de direito líquido e certo. Os autores costumam, né, e dividem os direitos humanos em gerações. Alguns dividem em 3, 4, 5, 6, né? Eu peguei um aqui que divide em 5. Então, a primeira geração são os chamados direitos negativos, aqueles direitos que o Estado deve se abster de praticar alguma conduta, como prisão arbitrária, como contra o direito de propriedade, o direito de profissão. Os de segunda geração são os chamados direitos sociais ou prestacionais, ao contrário dos primeiros, que o Estado deve se abster, nestes o Estado deve realizar uma conduta. Exemplo, salário mínimo, prestação, né, proteção contra o seguro-desemprego. Terceira geração são aqueles de titularidade difusa ou coletiva, né, exemplo, o direito do consumidor e do meio ambiente. Consumidor coletivo e meio ambiente difuso. Quarta geração, né, os autores que trazem falam na preservação da humanidade, né, controlando a manipulação do patrimônio genético, né, do ser humano. E os de quinta geração tratam ainda da realidade virtual, né, com os direitos da internet, paz social. Relatividade dos direitos fundamentais, pessoal. Bom, os direitos fundamentais, eles não são absolutos, eles não são escudos protetores para livrarem pessoas que praticam crimes. Então, eles podem ser relativizados diante de práticas criminosas, e quando houver choque de direitos fundamentais, o julgador terá que fazer um juízo, né, de ponderação, né? Aí tem autores que trabalham bem isso, como o Alexi, o Dworkin, né? Vale a pena dar uma lida nesses autores. Quem são os destinatários dos direitos fundamentais? O artigo 5º da Constituição Federal, então, diz que todos são iguais perante a lei, né? E se protege a vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, né, dos brasileiros e estrangeiros residentes no país. Esse estrangeiro residente no país, nós temos que fazer uma interpretação. Quem passa por aqui também tem alguns direitos fundamentais que devem ser respeitados e tutelados pelo Estado brasileiro, como, por exemplo, os turistas que estão de viagem pelo Brasil têm direito à segurança, por exemplo. Bom, então, esses direitos do artigo 5º, que são vários, eu farei aqui um compilado, assim, genérico, né, porque eles não são difíceis, e, como eu disse, eu tenho bastante material que está à disposição dos senhores. Primeiro deles, direito à vida. É uma vida digna, não apenas estar vivo. Igualdade, né, tratar os desiguais de maneira desigual. Então, nós temos aqui a questão do concurso público, que pode limitar a idade, é constitucional. A questão da isonomia entre homens e mulheres, há uma discriminação positiva em relação à mulher, no que tange a Lei Maria da Penha, é constitucional, como os senhores já sabem, em virtude da diferença, né, de condição física apenas. O princípio da legalidade só nos impõe que nós realizemos condutas previstas em lei, o que não estiver em lei não nos é proibido. A questão da tortura, né, que é proibido, é um crime inafiançável, insuscetível de graça e anistia. O direito de liberdade de pensamento, direito de resposta e responsabilidade por dano material, moral ou à imagem. Então, as pessoas podem se expressar, podem pensar e se expressar, e também têm direito a dar a resposta quando atingidas em sua condição moral, imagem, por exemplo. Mas é vedado o anonimato, no caso de expressão. Liberdade de consciência, crença religiosa, convicção filosófica ou política e escusa de consciência. Aqui nós temos, assim, por exemplo, a possibilidade, né, o direito de assistência religiosa nos estabelecimentos de internação coletiva, como nos presídios, também no serviço militar. E a questão do serviço militar propriamente dito, né, nós temos os casos de religiões, né, que vedam a realização de certas práticas durante o sábado. Então, nesse caso, a pessoa pode optar por não servir as Forças Armadas e realizar um serviço alternativo. A inviolabilidade domiciliar, a casa é inviolável, né?
a não ser que haja autorização do morador, exceto delito, desastre ou para prestar socorro, se pode ingressar em qualquer momento na residência, ou durante o dia, que é estendido, né, até um certo horário da noite, conforme a nova lei de abuso de autoridade, isso já ocorria antes da lei também, por determinação judicial, mandado judicial, então, para ingresso nas casas durante o dia, mas com uma certa tolerância, conforme a lei de abuso de autoridade. Sigilo de correspondência e comunicação é inviolável, né? A correspondência e a comunicação, exceto a gente sabe com ordem judicial em algumas situações, né? Que pode, então, ser monitorada os telefonemas para fins de investigação criminal. Leitura da carta de presos também. Direito de reunião pacífico, sem porte de arma. Direito de associação, vedada a ideia militar, né? Paramilitar, que é paralelo, semelhante à associação, ao serviço militar, né? Não depende da autorização do Estado a formação de associações, e uma suspensão de uma associação somente com decisão judicial e uma dissolução somente com decisão judicial com trânsito em julgado. Depois nós temos a apreciação de lesão ou ameaça de direito pelo Poder Judiciário, que é o direito de ingressar com ação judicial, que vocês sabem e já são craques. Direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. O direito adquirido é quando o sujeito já realizou todos os requisitos determinados pela lei e ele, então, não será mais atingido por uma nova lei. Por exemplo, sujeito que adquire os direitos para se aposentar, cumpre